Então vamos começar corrigindo o 1 e o 2. Eles são mais tranquilinhos, aí dá tempo do pessoal mais atrasadinho chegar. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, deve estar aparecendo aí para vocês. Sim. Atividade. Então, o primeiro exercício consistia em classificar os eventos abaixo como investimento, custo, despesa ou perda, de acordo com a terminologia que a gente viu nas aulas, né? Compra de matéria-prima. O que era? Lembrando aquela relação com a fábrica, a gente tem a figura podendo ser custo ou investimento, né? Quando que a gente determina se é um custo ou investimento? O investimento ele seria como se estivesse indo para o estoque. O custo é quando já está sendo utilizado na produção já. Isso, então é a utilização. Enquanto a empresa compra para manter nos seus estoques, então aqui em geral, quando a gente fala compra, é essa figura, a gente tem um investimento. Se tivesse um item relacionado a consumo de matéria-prima, utilização de matéria-prima, aí a gente passa a tratar esse elemento como um custo, né? Então, o primeiro item aqui, então a gente poderia classificar como investimento. Segundo item, consumo de energia elétrica. Eu coloquei como custo. Ninguém colocou uma despesa? Acho que eu coloquei custo também. Eu coloquei despesa. E agora, quem será que errou? Eu acho que no caso é os dois, né, professor? A gente pode ter as duas figuras, justamente por não estar especificado. Da onde que é essa energia elétrica? Pode ser da administração, pode ser da fábrica, pode ser dos dois. Então aqui a gente pode ter tanto custo ou despesa. Gasto com mão de obra. Mão de obra eleva a figura de processo de fabricação. Então, o gasto que a gente tem com mão de obra, ele acaba sendo um custo. Consumo de combustível. Eu acho que é custo ou despesa. Eu coloquei despesa também. Pode ser tanto custo ou despesa. Por quê? É a mesma coisa da energia elétrica, não dá para saber aonde está sendo utilizado. utilizado. Onde é, né? Exatamente isso. Não sei aonde que é essa utilização do combustível. Pode ser um combustível de um veículo usado para entrega, que daí a gente está falando da despesa. Pode ser um consumo de combustível de veículo da administração, ou pode ser um consumo de combustível de uma máquina da fábrica. Fica aberto. Gasto com o pessoal do faturamento. Despesa. Aqui a gente tem a despesa. É auxiliar, não é a área de produção em si, vai ser a despesa. Aquisição de máquinas. Investimento. Investimento? Exatamente, investimento. Está registrado lá no ativo, vai durar vários anos, é tratado então como investimento. Quando passa a ser um custo? Quando esse bem deprecia. A perda de valor mensal desse bem vai gerar, no caso da máquina, né, o custo. Comissão sobre vendas. Comissão proporcional a vendas.
Despesas. Despesa. Remuneração do pessoal da contabilidade. Despesa também. Despesa. Depreciação do prédio da empresa. Acho que aí é custo. Eu coloquei perda. Não, perda não pode. Ué. Porque a perda é sempre num evento anormal. Ah, tá. O prédio perdendo valor é algo anormal? Perder valor pela Não. utilização? Não, né? É algo rotineiro, do dia a dia. Então não tem como ser uma perda. Aqui só fico na dúvida se é uma despesa ou um custo. Ou pode ser os dois? Os dois. Pode ser qualquer um dos dois. Porque não está especificado que tipo de instalação que é essa. Pode ser o prédio da empresa ou o setor administrativo. Aí seria uma despesa. Pode ser a parte do setor produtivo, o barracão da fábrica. Aí vai ser o custo. Consumo de matéria-prima. Custo. Então a gente tem a compra como investimento. Quando a gente consome, pode ser um custo. Aquisição de embalagens. Investimento. Investimento, por que, Rodrigo? Porque ele não está sendo utilizado, está sendo comprado, ele vai entrar no ativo, no estoque. Isso mesmo. Entrou no estoque, só passa a ser o custo quando tiver o consumo, né? Consumo ou utilização. Deterioração de estoque por uma enchente. Perda. Perda? Certeza? Sim. Sim. Enchente não é algo normal nas empresas, né? Pelo menos não deveria. Então, se a empresa perder para uma eventual enchente, esse valor de matéria-prima perdida vai ser uma perda. Remuneração do tempo de pessoal em greve. Perda também. Perda. A gente não tem a previsão, a gente não trabalha com hipótese de greve. A ideia é que uma empresa não tenha com os funcionários entrando em greve. Então, isso vai ser um evento anormal, atípico. Geração de sucata no processo produtivo. Custo? Não é Custo, perda? professor. Perda, Certeza de custo, gente? custo se for na contabilidade, né? Perda se for na engenharia da produção. Isso mesmo. Como a gente trabalha a visão da contabilidade aqui, né? Então ele é um custo. É algo comum no dia a dia da empresa, né? Estrago incidental e imprevisível em lote de material. Perda. Perda. Aqui a gente tem a perda. Reconhecimento de uma duplicata como não recebível. O famoso calote. Empresa tendo calote é Perda. Perda. perda? Certeza? E agora? Será que a empresa não trabalha com a hipótese de ter algum calote? O que vocês acham? No Brasil deve ter. Mas normalmente acho que não deveria. Não deveria, mas tem. Inclusive, podendo ser descontado até no imposto de renda. Olha para ver como no Brasil é algo até rotineiro.
A gente tem alguns limites legais, mas que a gente pode se aproveitar para diminuir o valor do próprio imposto de renda. Então, aqui, na verdade, ele entra como uma despesa. As empresas hoje trabalham com a hipótese de não recebimento. Gasto com desenvolvimento de novos produtos e processos. Eu coloquei como investimento. Acho que eu Investimento? também. Será que é um investimento? Quando a empresa faz o desenvolvimento de um novo produto, um novo projeto, a tendência é criar o quê? Uma patente sobre isso, não é? Que vai permitir a utilização por vários anos. Então ele é registrado lá no ativo e sendo tratado como um investimento. Gasto com seguro contra incêndio. Eu coloquei despesas. Mas eu acho que aí também pode ser custo. Ah, isso aí, pode ser qualquer um dos dois, tendo em vista que a gente não sabe qual prédio que a gente está falando, né? Aonde que a gente fez, qual setor que a gente fez essa apólice. Então pode ser da administração, quanto pode ser da linha de produção. Então pode ser tanto um custo ou uma despesa. E consumo de embalagem? Custo. Custo, né? Aquisição é o investimento, consumo é o custo. Tranquilo esse primeiro? Mais ou menos. Tranquilo. Tem alguns itens que deixam a gente meio em dúvida, não tem? Aí eu fiquei bastante mais no direto e indireto. Claro, quando a gente tem essas figuras de, por exemplo, aqui seguro contra incêndio, no dia a dia se torna mais fácil a gente identificar, né? A gente estando dentro da empresa, fazendo o acompanhamento da empresa, a gente sabe de onde que é aquele seguro. A gente aqui fica na dúvida por não ter, não estar dentro de uma empresa falando desse valor na empresa, né? Então, no dia a dia, essa classificação acaba se tornando um pouco mais fácil, desde que a gente conheça todo o processo da empresa, tenha realmente a imersão nos processos da empresa. Agora, segundo exercício, pegando essa mesma tabela, a gente vai fazer a classificação entre custo fixo e variável, custo direto e indireto. Basicamente, quem são os itens que a gente vai precisar se preocupar? Investimento e despesa e perda, a gente não precisa fazer a classificação. A gente só está fazendo separação entre custo, seja fixo e variável, ou direto e indireto. Então, item 1, compra de matéria-prima, a gente pode pular, né? Item 2, consumo de energia elétrica. Pensando na energia elétrica como um custo. Seria um custo fixo ou variável? Pensando na realidade dessa empresa. A gente não pode falar que ela é variável. Porque a gente não tem a informação que o volume de energia gasto ocorre variação de maneira direta com a produção. Eu não tenho essa informação. Quando eu não tenho, eu trato ele como um custo fixo. Aqui seria um custo fixo. Vamos aproveitar. Ele é um custo direto ou indireto? Indireto.
indireto, a gente tem como associar ele a algum produto? Não. Não. Com as informações que a gente tem aqui, não tem a menor hipótese de fazer isso, né? Então ele é um custo indireto. Gasto com mão de obra. Ele é um custo fixo ou variável? Fixo? Fixo? Por quê? Se eu produzir mais, o salário dos funcionários vai ficar o mesmo? Ou, melhor, se eu não produzir o salário dos funcionários, eu vou ter que pagar? Não vou, né? Ou vou? Vou, né? Diferente do volume de produção, eu vou ter o salário deles e vai ficar sempre no mesmo patamar. Não tem variação relacionada ao volume de produção. Não tem essa relação, ele é um custo fixo. Agora, é um custo direto ou indireto? Nesse exemplo, a gente tem como falar que os funcionários são de uma determinada linha de produção A ou B? Seria direto esse caso? Ele vai ser indireto, porque a gente não consegue vincular ele a um produto. A não ser que a gente tivesse uma informação falando custo com mão de obra dos funcionários da linha X. Aí a gente já pode pensar no custo direto. Que daí eles são só do produto X. Aqui a gente não tem essa informação, então é um custo indireto. Consumo de combustível. Pensando na figura combustível para as máquinas. Seria um custo fixo ou variável? Eu coloquei fixo. Se fosse para as máquinas, seria variável. Fica muito difícil a gente falar isso, Rodrigo, porque ele teria que ter um gasto muito específico de combustível por unidade produzida, algo nesse sentido. Quem a gente poderia falar que combustível seria um custo variável? Quem trabalha com transporte. Vamos pensar se a gente tem uma transportadora. Se eu fizer uma quantidade maior de quilometragem rodada, vai aumentar o meu combustível de maneira proporcional, não vai? Aí a gente consegue falar que ele é um custo variável. Na grande maioria das empresas, a gente não consegue fazer essa vinculação de maneira precisa, de maneira direta. Então ele acaba sendo tratado como um custo fixo. Agora, ele é direto ou indireto? Indireto. Indireto? Indireto. Mas, professor, Oi? ele não poderia ser direto se ele fosse usado, por exemplo, numa máquina? Só se você tivesse informação muito precisa que ele gasta uma quantidade X de combustível para produzir cada unidade daquela produção, por exemplo. Aí é até o que eu comentei. Se a gente tem uma transportadora a gente pode até falar que ele é um custo direto. Quanto maior a quilometragem que eu rodar com o caminhão, mais combustível eu vou gastar. Vai acontecer de maneira direta. Então ele pode. Nesse Então, caso, ele todos- considera não tipo ao consumo, mas sim a medição do. Isso. Porque pela lógica que o Henrique falou, e eu também fiquei pensando, a máquina com certeza vai gastar mais gasolina quanto a maior produção, só que você não tem como medir, igual o professor falou. Agora um carro você mede, por isso? Isso mesmo. Ah, tá. Então a gente pode ter essa variação, um custo sendo fixo numa empresa, sendo variável em outra.
sendo direto em uma empresa, sendo indireto em outra. Essa parte acaba muito... A gente só consegue fazer uma classificação bem precisa conhecendo a empresa. Então, para quem trabalha nessa área, é importante que a pessoa tenha curiosidade de saber como funciona toda a empresa. Então, gasto com salário, não. Investimento, não. Depreciação. Custo fixo ou variável? Variável? Rodrigo, você ia falar também? Eu acho que é fixo. É Eu fixo? também acho que é fixo. Variável? Porque eu acho que entra na mesma coisa do combustível e da eletricidade. Exatamente. Ele até pode ser variável em algumas empresas. Tudo vai depender de como você faz o cálculo da depreciação. Na grande maioria dos casos, a depreciação é feita de maneira linear. Ela vai perdendo um determinado valor por mês. Igual, por exemplo, o carro. Se a gente tem um carro, qual a tendência de depreciação pela tabela FIPE? Ela não vai cada mês perdendo um valor? É um valor fixo. Fixo não, né? Pré-estipulado pelo Instituto de Pesquisa. Não tem relação com a produção. Então, a gente acaba tratando, na maioria dos casos, como fixo. Quando a gente pode tratar como variável? Quando a gente tem uma máquina com limitação de produção. Exemplo, a gente comprou uma máquina injetora que fala lá que tem capacidade para fazer a injeção de 1 milhão de peças. Aí a gente consegue transformar, mas aí tem todo um cálculo para tratar essa depreciação como variável. Então, na maioria dos casos, é um custo fixo. Agora, é um custo direto ou indireto? Indireto. Também vai ser indireto. Salvo se a máquina tiver essa capacidade de identificar qual tipo de produto que ela faz. Ou se ela está alocada somente para uma linha de produção. Aqui a gente não tem essa informação, né? Mas se a gente vê ela sendo utilizada somente em uma linha de produção, faz somente um tipo de produto, ela vai mudar, vai ser um custo direto. Aqui a gente não tem essa informação, a gente trata como custo indireto. Depreciação do prédio da empresa. Custo fixo ou variável? O prédio vai perder valor vinculado à produção ou não vai ter relação? Não vai ter relação, eu acho. Não vai ter, né? Então é um custo fixo. Agora, é direto ou indireto? Esse caso é muito, muito, muito raro a gente achar como custo direto. Por quê? Vamos pensar que seja o prédio da fábrica. Dificilmente a gente vai encontrar uma fábrica que tenha um produto só sendo produzido em um determinado barracão ou em um determinado prédio. A maioria acaba tendo mais de um produto sendo feito. Tendo mais de um produto, ele acaba sendo indireto. Não, professor, mas lá no barracão da minha fábrica a gente só trabalha com um produto. Aí ele passa a ser um custo direto. Então tem que ter essa capacidade de associar a produção ao item da produção que a gente está buscando fazer essa análise. Consumo de matéria-prima. Custo fixo ou variável? Variável. Variável? Certeza? Certeza não. Esse é o que vocês podem ter mais certeza, que ele sempre vai ser variável. Que a matéria-prima já remete ao item
necessário para um determinado produto, né? Então, se eu aumentar o volume de produção, mais matéria-prima eu vou gastar. Até na aula passada, eu acho que eu falei para vocês do bolo, não falei? Já fazem 2 semanas, eu não lembro se eu comentei com vocês. Mas, fazendo uma analogia com o bolo, a gente vai precisar de matéria-prima ovo. Vamos supor que o nosso bolo leve 3 ovos para cada porção. Então, se eu produzir uma medida, vou gastar 3 ovos. Se eu produzir 2, vou gastar 6 ovos. Se eu produzir 3, vou gastar 9 ovos. A matéria-prima vai sendo consumida de maneira proporcional a essa produção. Então, é o melhor elemento que a gente pode falar de custo variável. E matéria-prima é direta ou indireta? Direto? A gente então consegue associar a matéria-prima que a gente está utilizando ao produto que está sendo fabricado? Consegue, né? Vamos supor que a gente esteja falando do bolo ainda, mas a gente tem 2 tipos de bolo. A gente consegue falar o ovo que a gente está consumindo vai ser utilizado no bolo de laranja ou de cenoura? Quem está produzindo consegue fazer essa identificação? Consegue, né? Sim. Então a gente consegue fazer a vinculação ao produto, trata como custo direto. Então esse caso, matéria-prima, é o caso mais clássico que a gente tem de custo variável e de custo direto. Então, aquisição de embalagem não, detiriação não, geração de sucata. Custo fixo ou variável? Eu acho que é variável. É variável? Então, quanto maior for o meu produto, maior for a minha produção, mais sucata eu vou gerar? Sim. Sim. Então, é um custo variável. Agora, é um custo direto ou indireto? Indireto. Indireto? Será que não é direto? Eu acho que depende da máquina. Se a máquina trabalhar com um tipo de produto, pode ser direto, mas se ela faz mais de um produto, você não tem como associar. Exatamente, vai depender da máquina. Aqui a gente não sabe aonde está sendo gerada a sucata, né? Não sabe de qual linha que está vindo. Então acaba sendo um custo indireto. Aí, perda, despesa, investimento, gasto com seguro contra incêndio. Fixo ou variável? Fixo. Fixo. Diferente da minha produção, o valor de seguro vai ser sempre o mesmo, né? Tendência é que o valor da pólice seja o mesmo para 12 meses. A gente contrata por ano até, né? Direto ou indireto? Indireto. Custo Indireto. indireto. E o último, embalagem, custo fixo ou variável? Variável. Quanto mais eu produzir, mais embalagem eu vou usar, né? Custo variável. Custo direto ou indireto? Direto. Eu acho Direto? que é direto também. Eu tenho que saber para onde que vai essa embalagem? Eu Sim. consigo saber? Consigo. Então, custo direto. Em geral, a gente encontra esses 3 itens sendo os principais: matéria-prima, mão de obra, quando a gente tem a segregação de funcionários por linha de produção, e embalagens são os exemplos mais clássicos que a gente tem de custos diretos e variáveis. Então eu sei que essas classificações elas são um pouco delicadas, são um pouco confusas quando a gente tem poucas informações, igual no exercício, né? Então pode gerar essas classificações, inclusive, de 2 maneiras. Por isso, na prática, o que a gente precisa?
conhecer a empresa. Não tem como fazer uma boa contabilidade de custos, uma boa gestão de custos, sem conhecer o processo, sem conhecer a empresa. Agora, o item 3, o item que mais surgiu dúvidas. Então, estamos em uma fábrica de botões, produtora de botões do Ceará, que mantém em produção um único departamento com 2 tipos de botões. Botão de 4 furos e 2 furos. Em um determinado período, seus custos diretos e o tempo de produção de cada tipo de produto foram as seguintes. Então, botão de 4 furos, botão de 2 furos, ele consumiu de mão de obra direta 10.500 para 4 furos, 4.500 para 2 furos, 15.000 no total. Para a matéria-prima, 4.000 para botões de 4 furos e 6.000 para botões de 2 furos. E o tempo de produção foram 7.800 horas para 4 furos, 5.200 para 2 furos. Sabendo-se que o valor total dos custos indiretos foi de 30.000, pede-se para preencher os mapas de rateio e indicar o custo indireto de produção dos botões. Aí aqui ele traz as formas de cálculo. Então, basicamente, a gente vai repetir o rateio 4 vezes com critérios de rateios distintos. Então, já deixei aqui no Excel. Então, o primeiro cálculo. A gente quer saber do botão de 4 furos pelo critério de proporcionalidade ao custo de mão de obra. Então, a gente sabe que o nosso custo direto de 30.000. Então, o primeiro item vai ser a gente vai fazer a proporção de rateio pela mão de obra direta, mas pelo custo, né? Aí a gente vai pôr aqui rateio direto. Eu costumo sempre colocar para cada coluna o tipo de produto que a gente trabalha. Vocês vão ver que no próximo conteúdo, no custeio por absorção, eu sigo a mesma linha de raciocínio. Então, a primeira coisa que a gente vai definir é o percentual de rateio, baseado, então, na mão de obra direta. Como que eu tenho que fazer? Como é que é o primeiro passo? Supondo que a gente não tenha esse total. Primeiro passo para o rateio, acha sempre o universo total que o item participa. Então, falando em mão de obra direta, eu tenho que fazer a soma de todos os gastos com mão de obra direta. E depois eu faço a estipulação. Então, o segundo passo é definir quanto que o determinado valor de um item representa do total. Como que eu faço esse cálculo? Divide o valor de cada um pelo total. Isso, então, divido 10.500 por 15.000 e divido 4.500 por 15.000. Então, aqui a gente tem 70% e 30%, né? Feito a estipulação da proporção,
a gente aplica o percentual de rateio no valor. Então faz a multiplicação. Quanto que 70%, quanto que 30 mil, quanto que representa 70% de 30 mil? 21 mil. Mesma coisa a gente pode fazer para o item do botão de 2 furos. Então eu tenho 21 mil sendo distribuído para o botão de 4 furos, e para o botão de 2 furos ele vai assumir o custo de 9 mil. Então a resposta do item A, quanto que vai ser o valor do custo para o botão de 4 furos? Então a nossa resposta, 21 mil. Então, o item A, resposta 21 mil. Dúvidas, perguntas, questões? Não. Por Não? enquanto, não. O item 2. Então, de 2 furos pelo critério do custo da matéria-prima. Então, em vez de ser... Deixa eu copiar essa estrutura aqui para ficar mais fácil. Então, o 2 vai ser o critério de rateio pela matéria-prima. Então, a gente vai utilizar a linha do total da matéria-prima. Então, quanto que 4 mil representa de 10 mil? E quanto que 6 mil representa do 10 mil? 60% e 40%. Aplico esses percentuais ao custo que a gente quer distribuir. Deixa eu desmarcar aqui, que não é essa a resposta que eu quero, né? Então ficou 12 mil para o botão de 4 furos e 18 mil para botões de 2 furos. Nosso exercício pediu o valor do custo para o botão de 2 furos. Então a resposta correta seria 18 mil. Difícil, fácil, mais ou menos? Eu, por enquanto, achando fácil. Porém, Vocês pegando essa parte aqui, a próxima etapa da nossa disciplina fica muito tranquilo. Mas tem que entender bem esses critérios de rateio. Por isso é importante que vocês perguntem se tiver dúvida, tá? É extremamente importante. Mesmo que a gente não entre no próximo assunto hoje, o importante é que vocês comecem a compreender essa figura de rateio. Então a proporção aqui vai estar sempre sendo estabelecida por quem? Por esse... a proporção vai estar sempre sendo estabelecida pelo critério adotado. Então, quando a gente tem esse conjunto de informações, auxilia nesse processo de determinação do critério de rateio. Então, aqui a gente nada mais fez do que fazer um rateio para cada tipo de informação que a gente teve. Vamos para o terceiro. Terceiro item, a gente vai achar o custo do 4 furos pelo critério de tempo de produção. Então, o nosso critério agora passa a ser a última linha, né? 3 vai ser o
tempo de produção. Então, quanto que a gente gasta em tempo para o botão de 4 furos? É 7.800, representando 60% de 13.000 horas. Então, quanto que 5.200 vai representar de 13.000 horas? 5.200 divide por 13.000, 40%. Achando esse critério de proporção, a gente vai fazer o mesmo cálculo. Pega o valor do custo, multiplica por esse critério de rateio, ou por esse percentual de rateio. Então, 18.000 e 30.000 vezes, vezes 40%, 12.000. A gente quer encontrar a figura do 4 furos nesse exemplo, né? Então, nossa resposta, 18.000. Fazendo o cálculo da maneira que a gente fez aqui, poderia vir perguntando qualquer um dos dois, né? Tanto de 4 quanto de 2, a gente já teria informação do custo indireto para cada um deles. E o último, o D, 2 furos pelo critério de custo direto. E agora, qual que é o custo direto aqui? Mão de obra direta é um custo direto? Sim. O próprio nome já traz, né? Ele dá uma forcinha pra gente. E matéria-prima é custo direto? Sim, também. Então eu posso fazer um total. O total do custo direto vai ser o quê? 10.500 mais 4.000. Ah, não entra o 7.800? Ele não é um custo, né? Ele é um tempo de produção. O custo propriamente dito vai ser expresso em unidade monetária, em valor. Então, 4.500 mais 6.000. E aqui a gente soma os dois. 14.500 mais 10.500, 25.000. Temos já então a linha para utilizar como critério de rateio. Então, item 4. Esse cálculo pelo custo direto. Seguimos a mesma linha. Quanto que 14.500 representa de 25.000? 14.500 dividido por 25.000. E quanto que 10.500 representa de 25.000? Encontrou as proporções, aplica 30.000 vezes 58% e 30.000 vezes 42%. Então, 12.600. Feito isso, a gente pode ter a resposta, que é o critério para 2 furos. Nosso gasto, então, foi de... Deixa eu desmarcar aqui. De 12.600. Dúvidas, perguntas, questões? Não, é só esse último que eu não sabia fazer.
Na verdade, o segredo era só a soma Achar dos ali o custos. total. Isso. Mas esse era um plus, um desafio a mais. Gente, vocês me dão 5 minutinhos? Vou ter que abrir o portão pro manezão do meu sobrinho que esqueceu a chave e acabou de chegar do quartel. Daqui a pouquinho eu volto, tá? 5 minutinhos, prometo, vou correndo. Tá. Tá bom. Tudo na sacola. Voltei, pessoal. Deixa eu me recompor. Tá, vamos lá. Sobre o exercício, alguma dúvida, pergunta? Acho que não, professor. Da minha parte, não. Não mesmo? Certeza? Demais? Acho que certeza não, mas na hora de fazer a atividade de volta, talvez apareça. Então tá. Provavelmente a gente faça esse mesmo, provavelmente não, é certeza. A gente faça esses mesmos cálculos, mas agora junto com outros. Mas nada de muito difícil. Então vamos para o conteúdo de hoje. Então vamos entrar no primeiro método de custeio. Custeio por absorção. Ele é o método que a gente mais encontra no dia a dia. Todas as empresas vão ter, mesmo que escolham para outros processos, formas de custeio diferentes. Vocês já vão entender o porquê.
Então, o custeio de absorção, por absorção, ele é uma sistemática de custeio que faz a apropriação de custos que atribui ao objeto de custo todos os custos, sejam fixos ou variáveis. O que isso quer dizer? Então, vou até utilizar esse exemplo. Nós fazemos botões de 2 e 4 furos. A sistemática do custeio direto, do custeio por absorção, é que ele vai agrupar no custo de cada botão de 2 furos e 4 furos, tudo que ele gasta de custo direto, mais o que ele gasta de custo indireto. Então, se a gente fosse pensar no custeio total pela absorção, a gente somaria esse custo direto mais o que a gente faz o rateio de custo indireto. Com isso, a gente soma ou chega ao valor do gasto total da produção de um item. Por isso, o rateio ele é muito importante. A gente não consegue fazer custeio por absorção sem rateio, porque o rateio é a maneira que a gente vai fazer essa distribuição. A gente tinha 30 mil de custo indireto. Como que a gente vai dividir para botão de 2 e de 4 furos? Esse cara aqui não tinha como, né? Esses dois, a gente fez o levantamento na linha de produção. Consegue identificar quanto foi gasto para cada item. Mas o gasto indireto não. Mas a absorção ele leva em conta os dois valores. E isso faz com que a gente tenha esse esquema básico para o custeio por absorção. Então a gente está lá na fábrica e encontra um determinado gasto. Encontrou esse gasto. Qual o primeiro passo que a gente tem que adotar para o custeio por absorção? Identificar, ele é um custo ou uma despesa? Tem que fazer essa separação. Fez essa separação, era para ter saído uma linha reta, mas não saiu. Então, as despesas, a gente não se preocupa para... Nossa, era para ter feito um X. Hoje é o dia. Então, pensando na despesa, nesse momento a gente não precisa se preocupar. Os custos é que efetivamente serão utilizados para determinar valores de produto A, produto B, produto C, produto D, quantos produtos tiver na linha de produção. Fez a separação dos custos, a gente vai ter que distinguir o que é um custo direto, o que é o custo indireto. O custo direto, a principal característica dele é a associação ao produto, não é? Não é essa a característica dele? Sim. Se eu consigo fazer essa associação, os valores eu consigo fazer a distribuição para cada produto que a gente faz a associação. Então, supondo que seja a matéria-prima que a gente utiliza, eu consigo identificar quanto que eu gasto no A, quanto que eu gasto no B, quanto que eu gasto no C. Então, ele vai absorver o valor de modo direto. E o indireto? Puxa, o indireto a gente não consegue essa associação, né? Mas eu preciso distribuir para os produtos. Como que eu vou conseguir distribuir? Rateio. Não tem outro modo, né?
Então vamos lembrar os passos. Primeiro, separa custo e despesa. Segundo, separa os custos indiretos e indiretos. Terceiro passo, a gente faz a apropriação dos diretos a cada um dos produtos. O quarto passo, então, é a aplicação de rateio, para conseguir alocar esses custos indiretos a cada um dos produtos. Feito isso, a gente vai conseguir identificar quanto foi o gasto para produzir o item A, o B ou o C, e vai compor o valor de estoque. Então, o custeio por absorção, uma das principais figuras dele é valorização do estoque, determinação de valor do produto que foi acabado. E ele só vai ser reconhecido no resultado quando ele for vendido. A gente vai se preocupar mais até essa figura, determinação dos valores do produto acabado. Então, basicamente, esse esquema, esse desenho é a maneira com que os valores transitam dentro do mapa de custos ou dentro do processo de custeio por absorção. Difícil, fácil, será? Até agora tá fácil. Vocês vão ver, colocando em uma planilha e seguindo sempre o mesmo layout de planilha, vocês vão assimilar isso muito rápido. E quais as características do custeio por absorção? Primeiro, utiliza critério de rateio para alocação a custos fixos e indiretos a o objeto de custo. Ele tem essa característica, né? Não consigo tratar esse cara se eu não aplicar um critério de rateio. Segundo, ele ativa custos fixos, também custos indiretos. Opa. Ele vai ativar justamente porque o primeiro lugar que esse valor transita depois de acabado é dentro do estoque. Então, as contas de ativo de estoque de produtos acabados. Terceiro, ele aloca os custos fixos e também os indiretos aos produtos. Ele vai compor tanto a soma do direto quanto indireto, quanto do fixo e do variável. E aqui tem um item importante para a área gerencial. O aumento de volume de produção reduz o custo unitário do objeto de custo. Quanto mais produção eu tiver, menor será os meus custos unitários. Por quê? Entra na figura do custo fixo e variável. Custo variável, se eu aumentar o volume de produção, ele vai aumentar junto, né? E o custo fixo? Se eu aumentar o volume de produção, ele não vai ter a mesma variação. Então, quanto maior for o meu volume de custo fixo não, de produção, melhor eu vou aproveitar esse custo fixo. Então, empresas que adotam a diferenciação pelo custo, então empresas que buscam se diferenciar no mercado por oferecer um produto com menor preço, ele vai adotar processos produtivos utilizando essa filosofia. Faz sentido isso? Vocês já ouviram falar das estratégias genéricas de Porter? De quem, professor? De Porter. Eu não lembro. Eu também não. Vocês vão ter isso ainda, tá? Não se preocupem.
Mas, resumidamente, Michael Porter é um professor americano que desenvolveu estratégias genéricas para o planejamento estratégico, posicionamentos estratégicos. Então, uma empresa ela pode se posicionar de 3 modos distintos perante o mercado. Primeiro, a diferenciação pelo custo. Então, são empresas que prezam por produzir com baixo custo e oferecer um produto barato para o cliente. Essas empresas conseguem funcionar com produção de alta escala. Então, essa é a primeira posição. A segunda posição é o posicionamento pela diferenciação. Então, essas empresas se preocupam mais em oferecer um produto com características diferenciadas a ponto de ter uma margem de lucro maior nos seus produtos. E a terceira estratégia é a de segmento. É onde a empresa adota um determinado nicho de mercado para atuar em cima dele. Então vamos pensar em computador. Tem empresas que fabricam um computador específico para determinadas áreas. Vamos pensar área empresarial. Tem empresa que se dedica mais a computador voltado para a empresa? Sim. Tem, né? Um bom exemplo disso é a Dell. Ela oferece produto para a linha de consumidor, mas o foco principal dela é o produto corporativo. A diferenciação dela é por segmento. Tem computador que consegue se diferenciar pela diferença é estranho, né? Consegue se posicionar oferecendo algo diferenciado? A posição de diferenciação? Tem. Tem quem? Para uso doméstico, para quem joga, Não. para quem usa em... Pensa naquele produto de alta qualidade. E valor caro, consequentemente, né? Tem algum computador assim? daí vai pros da Apple. Eu não vejo muita coisa, mas o da Apple é assim, né? Tem computador da Apple que chega a custar 60 mil reais. Por quê? Ele tenta oferecer um produto diferenciado para um público específico, tendo uma margem de lucro muito maior. E tem o computador povão, o de baixo custo? Sim. Tem, né? Um exemplo. A gente pode pensar aqui na região mesmo, né? A Positivo adota esse segmento estratégico, se diferenciar pelo custo. Às vezes a qualidade deixa um pouco a desejar, né? Mas a diferença dela é o custo. Então, essa posição do aumento de volume reduz custo unitário é utilizado principalmente em filosofias de diferenciação pelo custo, já que ele precisa do custo mais baixo para poder vender mais barato. Aí aqui, características mais voltadas à área contábil. Ele é o único método de custeio que atende os princípios de contabilidade. Então, o pessoal que teve contabilidade básica comigo lembra dos princípios, né? Tem um que é o tal da competência, não tem? E ele é o principal princípio que faz o custeio por absorção ser o legalmente aceito para a escrituração contábil. Por isso que eu comentei com vocês. Diferente da empresa que vocês forem, que trabalhe com métodos de gestão de custos diferentes, ele vai ter que ter também o custeio por absorção para atender as escritas contábeis. E é claro, como ele também atende esses critérios contábeis, ele é o único aceito pelo nosso querido imposto de renda. Ele é o único aceito pela legislação fiscal. Então não tem como fugir do custeio por absorção. Trabalhou em indústria, vai
passar pelo custeio por absorção. Tranquilo? Sim. A teoria é muito bonitinha, né? A teoria ela é linda e maravilhosa, mas claro, ele tem um problema. E o problema, a gente acabou de exercitar ele. Rateio. Então, qual que é o problema do custeio por absorção? Então, a dificuldade do método reside na definição de bases de rateio a serem utilizadas, porque envolve aspectos subjetivos e arbitrários. Portanto, é necessário conhecer o processo dentro da empresa. Eu vinha falando isso para vocês, né? O custeio por absorção ele tem essa dificuldade. Então, se a gente pensar aqui, nesse próprio exemplo, vamos somar aqui embaixo. Vamos fazer aqui um custo total. Então, custeio por absorção é a soma do indireto mais o direto. Vou pegar o total do direto mais o total do indireto. Faço a mesma coisa, total do direto mais o indireto. 14.500 mais 18. 14.500 mais 17.400. Tive alguma mudança de valores nesses três custos totais? É a mesma linha de produção, com o mesmo custo indireto. O que fez com que eu apresentasse 4 valores de custo total diferente? O que me fez mudar os valores? Um rateio. O rateio. E eu posso falar que um está certo e outro está errado aqui? Não posso, né? Não tenho base para falar. Até porque não existe regra para rateio. A única obrigatoriedade legal que a gente tem no rateio é que ele seja um critério lógico. Lógico, racional. Como que eu vou definir, então, o melhor critério para a empresa? Quem vai me garantir que vai ser a mão de obra direta? Ou se vai ser a matéria-prima? Vai ser o conhecimento do processo empresarial, né? Ou do processo produtivo. Ele que vai me trazer essa garantia. E mesmo assim ele vai estar carregado do quê? Arbitrariedade, né? Vai ser uma escolha do gestor. Então pode ser que o que eu apresente como o melhor método não seja o que vocês considerem como o melhor método. Mas não indica nem que o meu, nem que o de vocês vai estar errado. Então aqui eu fiz uma relação do passo a passo. Então, primeiro passo, separação de custos e despesas. Segundo passo, lançamento de despesas diretamente para o resultado, então a gente não se preocupa com ela. Terceiro, separação entre custos diretos e indiretos. Quarto passo, faz a alocação dos custos diretos ao produto. E o último passo, a atribuição dos custos indiretos através da aplicação de rateio. Então aqui, uma série de gastos, onde a gente vai encontrar um determinado custo de dois produtos.
Que eu não consigo copiar eles. Oh, Deus do céu. Peraí. Deixa eu ver se eu copio para o Excel de maneira mais fácil. Então, vamos abrir mais uma abinha aqui. Não ficou a melhor colagem. Então, temos nossa relação de gastos. Então, suponhamos que a empresa tenha os seguintes gastos no período. Então, a nossa empresa X tem esses gastos. Qual que é o primeiro passo? Separar custo de despesa. Separação de custos e despesas. Então, a gente vem aqui e vai separando. Comissão de vendedor. Despesa. Despesa. Salário da fábrica. Custo. Custo. Matéria-prima. Custo. Custo. Salário da administração. Despesa. Despesa. Depreciação da fábrica. Custo. Custo. Salário da fábrica. Seguro da fábrica, desculpa. Custo. Custo. Despesa financeira. Despesa. Esse tá uma sacanagem, né? Pior que a gente encontra muito isso, tá? Honorários da diretoria. Eu acho que pode ser os dois, mas essa é despesa aí. Acaba sendo despesa porque ele não tá lá na linha de produção. O diretor fica mais no auxílio do negócio, né? Material diverso da fábrica. Custo. Custo, energia elétrica da fábrica. Custo. Custo, manutenção da fábrica. Custo. Custo, despesa com entrega. Despesa. Despesa, correio. Despesa. Temos despesa, material de escritório. Despesa. Despesa. Primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Feito isso, a gente teria esses custos de produção, né? Salário da fábrica, matéria-prima consumida, depreciação, seguro, material diverso, energia elétrica e manutenção. Bateu com o que a gente fez aqui, né? Vamos separar. Classificação personalizada. E eu quero pela coluna C. Então, falando em custo, a gente tem 710. Bateu com a nossa relação. Então, de despesa, a gente tem as administrativas, vai dar 140. Despesas com venda, 125 e a financeira 50. Dá um total de 315, que vai direto para o resultado. A gente não se preocupa com esses valores para efeitos de composição do custo do produto do período. E a gente vai trabalhar pensando em 3 produtos. Produto A, B e C. A matéria-prima, então a gente vai marcar aqui, matéria-prima consumida. Ele vai ter essa composição. 75 mil vai ser utilizado para o produto A. Para o produto B, 135 mil. Para o produto C, 140 mil. Então, a gente tem a identificação de qual dos itens, quanto que cada item produzido gastou de matéria-prima. Tudo isso vai entrar no terceiro passo. Separação de custo direto e indireto.
nesse momento, eu aconselho vocês a começar uma tabela ou um mapa de custeio. Como que eu, aí é uma preferência minha, não existe regra para isso, eu monto, utilizo colunas para cada um dos produtos. Então, produto A, o B, produto C, e faço um total no final. E começo a separação. Primeiro item mais fácil de segregar ou de alocar os produtos, que está aqui como o quarto passo, né? Alocar os custos diretos aos produtos. Como eu monto no controle? Eu venho e crio um grupo nas linhas. Custos diretos. Então, aqui seria uma separação de quais são os custos diretos que eu tenho nessa produção. A gente já tem a matéria-prima. Então, sabendo quanto que eu gastei para o A, para o B e para o C, eu já vou alocando os valores. Então, 75 mil para o A, 135 mil para o B e 140 mil para o C. 75 mil, 135 mil e 140. Isso? Então, fiz a alocação. Faço uma sominha aqui, né? Vou deixar mais bonitinho aqui para. Então, meu primeiro custo já está alocado. Aí a gente continuando o levantamento na indústria, a gente percebeu que a mão de obra, parte é direta, parte é indireta. Então a gente tem 30 mil de indireto, aqueles funcionários trabalham para as 3 linhas de produção, e os valores de cada funcionário da linha de produção separado. Então o direto eu já posso fazer o direcionamento para o custeio. Então venho aqui, escrevo mão de obra direta e já vou alocando os valores 22, 47 e 21. 2.000, 47 mil e 21 mil. E a energia elétrica, a gente também conseguiu fazer uma medição. 40 mil como indireto, das áreas diversas da fábrica, e na linha de produção A, 18 mil, 20 mil na B e 7 mil na C. Já faço a apropriação. Energia elétrica, 18 mil, 20 mil e 7 mil. E não identificamos mais nenhum custo indireto. Nos nossos exercícios vai vir identificado, tá? O que é o custo indireto, o que é o que a gente vai relacionar como direto. Mas lembrem-se daqueles itens de medição. Em geral, o custo direto e o variável, ele pode estar ou vai estar atrelado a uma unidade de medida. Por unidade, por hora, por dia. Agora, quando for custo indireto ou custo fixo, eles vão estar relacionados a um período de tempo. A um mês,
ao exercício, ao ano. São medidas daí para facilitar essa identificação. Está atrelado uma unidade de medida, tendência custo direto. Está atrelado a um período de tempo, custo indireto. Então, tivemos essa relação. Ficou faltando quem? Parte do salário da fábrica, a depreciação, o seguro, a despesa, a parte da energia elétrica e a manutenção. Ficou faltando esses itens, né? São os itens considerados indiretos. Então, como aqui já terminou os custos diretos, eu faço um total. Custos diretos. Vou lá e faço a soma. Encontramos todos os itens ou a soma dos custos diretos. Vai faltar relacionar quem? Os custos indiretos. Aqui no Excel dá para deixar bonitinho. Venho e faço a relação. Aqui eu só não tenho matéria-prima, né? Opa. Salário da fábrica. Quanto ficou faltando da mão de obra? Como indireto, 30 mil, né? Quanto vai ser do produto A, B e do C? Não sei ainda. Eu sei que eu tenho que alocar 30 mil. Depreciação da fábrica. Tenho 60 mil. Opa. Eu sei que eu tenho que alocar os 60 mil. Seguro da fábrica. 10 mil. Então, vou ter que alocar 10 mil. Materiais diversos. 15 mil. A energia elétrica. A energia elétrica ficou faltando 40 mil sendo tratado como indireta. E a manutenção da fábrica, 70 mil. Bacana. Sei que eu tenho que distribuir esses valores, mas como fazer? Professor, não tem mão de obra também lá, indireto, separado? Ah, No tá aqui. slide? É que eu deixei o nome do gasto original, mas seria... Ah, tá. O total da salário da fábrica é 120 mil, que vai ser o 30 mil mais o 90. Dá os 120 mil. Aí a gente vai identificar como é que vai ser feita a nossa divisão. A gente chegou até esse processo, né? A gente sabe quanto de custo indireto que a gente vai ter que ratear. Então a gente vai alocar os custos diretos, a gente já fez, e vai atribuir o custo indireto fazendo rateio. A gente vai utilizar como um meio de rateio o total de custos diretos que eles receberam. Um critério que a gente definiu. Poderia ser outro. Aqui a gente vai utilizar essa linha. Poderia ser outro
outra forma? O que vocês acham? Pode, né? Vai depender da gestão. Quem tiver na gerência vai escolher o melhor modelo de rateio. Vamos utilizar essa linha aqui para fazer a definição. Então, a gente já tem o total, né, que seria o primeiro passo do rateio. O segundo é fazer a participação de cada item em relação ao total. Então, 115 mil dividido por 485, 202 dividido por 485 e 168 dividido por 485. Vou deixar bonitinho como percentual, com duas casinhas. Então, o produto A vai receber 23,71, produto B 41,65, produto C 34,64. Eu poderia ter critério diferente para cada um dos gastos? O que vocês acham? Seria possível? Posso adotar essa prática? Eu acho que sim. Pode. Desde que você julgue elementos melhores para distribuir esse rateio. Então, por exemplo, eu tenho o volume de quanto que cada linha de produção utiliza de metros quadrados. Posso utilizar para meio de depreciação, né? Fazer o rateio da depreciação. Fica a critério do gestor. Sempre utilizar o melhor meio para distribuir cada item de custo. Posso utilizar o mesmo ou posso escolher um critério diferente para cada item. O que for mais coerente na distribuição dos valores. Aqui a gente só vai fazer por um item mesmo. Então a gente vai multiplicar o item que a gente quer distribuir pelo percentual. Pergunta sobre Excel. Posso arrastar do jeito que está aqui? Se você selecionar as 3 colunas, acho que sim. Se você selecionar uma só, não. Não vai dar certo, sabe por quê? Nem com as 3? Não, porque ele vai mudar a porcentagem. Essa coluna para baixo. Tem que travar. O que eu posso fazer? Tenho que travar. Então venho aqui, pego o B7 aqui, dou um F5, né? Opa, F5 não. F4. F4. Isso. Dou um F4. E na coluna D, F4. Agora eu posso, né? Posso fazer tanto por uma quanto pelas 3. Vai dar certinho. Que sempre vai ficar daí multiplicando. Essa pela linha que foi mudando. Feito isso, a gente achou o total dos custos indiretos. E faz a soma. Soma todas as linhas, acha quanto que gastou de custo indireto para cada um dos itens. Aqui tem que fazer uma soma também. Aqui dá para fazer uma conferência, 225 mil. No total aqui também deu 225 mil. Então, nosso rateio bateu. Pode negritar para ficar bonitinho, né? Então,
consegui separar total de custo direto e total de custo indireto. Qual seria o próximo passo? Custo total. Como que a gente encontra o custo total? A soma do que a gente encontrou do direto mais o indireto. Esse é o nosso custo total. Então, a gente gastou 710 mil para fazer toda a produção, sendo que cada item, o A custou 168, o B 295 e o C 245. No exemplo que eu coloquei no slide, terminaria aqui. Mas eu gosto de colocar mais duas linhas. Quantidade, que é a produção do período, né? E o custo unitário, sendo que esse é um dos elementos importantes para o nosso cálculo. Então, vamos colocar quantidades hipotéticas aqui de 10 mil, 30 mil, 35 mil. Supondo que na nossa produção do período a gente fez essa quantidade de produto. 10 mil do produto A, 30 mil do B, 35 mil do C. Quanto que vai me custar cada produto A? Como que eu posso encontrar o custo unitário? Pega o valor total e divide pela quantidade. Isso. Se 168 mil custou para produzir todos os itens A, se eu pegar esse cara e dividir pela quantidade, eu sei que o item A me custou 16,84. O B e o C vai dar a mesma coisa. Então, divido 295 por 30 mil, 9,86. Divido 245 por 35 mil, 7,03. Então, esses seriam os valores que vão para o estoque. Aí só vai ser considerado o custo a quantidade vendida. Então, supondo que eu vendesse aqui 5 mil peças, quanto vai ser o meu custo? Quanto vai ser o meu estoque? Final. De 5 mil peças. Custo vai ser a quantidade vendida, vou multiplicar 5 mil vezes 16,84. E o estoque final? Se eu produzir 10 mil, vendi 5, sobrou quantas peças? 5 mil, né? Então também vou multiplicar os 5 mil vezes o 16,84. Vamos supor aqui do 30 mil que eu vendi 20. Quanto que vai ser o meu custo, quanto vai ser o meu estoque final? Meu custo, a quantidade vendida vezes meu custo unitário. E o meu estoque final, quantas peças sobraram? 10 mil. 10 mil? Tinha 30, vendi 20, sobrou 10, né? 10 vezes 9,86. Então, só vai ser considerado custo os itens vendidos. Esse valor é o que vai para o estoque, para compor os valores de estoque, e depois vão ser utilizados na gestão do estoque para fazer
essa composição de custo. Vocês lembram da fichinha de estoque, né? Aquela coluna entradas, saídas e estoque final. Aqui são as informações que vão para a coluna de entradas. E depois as saídas a gente usa esse mesmo valor unitário, né? Então, voltando aqui para o conteúdo. Então, o esqueminha básico é separação de custo e despesa, apropria os custos diretos e depois faz o rateio do custo indireto. Então, aqui é aquele mesmo exemplo que a gente acabou de fazer. Pensando, usando os custos diretos, foram os valores que a gente encontrou. Aí, para exemplificar a variação dos valores, quando a gente pensa no critério de rateio, se a gente utilizasse a mão de obra direta, os valores finais de cada produto já vão ficar diferentes, porque o meu processo de rateio vai distribuir os valores de maneira diferente. Aqui seria uma atividade, mas eu vou pular ela, já que a gente fez bem detalhadinho um exemplo. Ficaram com dúvidas, perguntas, questões? Sim, não, mais ou menos? Não. Não, nada mesmo, gente. Please, se manifestem. Acho que o restante foi assistir o Jornal Nacional. Vocês ainda estão aí? Eu não, professor, tô tranquilo. Eu também não, Então, professor. O que eu vou fazer, então? Vou colocar mais uma atividade dessa, né? No estilo desse custeio por absorção, para vocês tentarem. Aquela situação. Tentem fazer com calma, não se preocupem tanto em acertar ou errar. Tentem colocar em prática tudo que a gente explicou aqui, né? Inclusive, eu sugiro a utilização dessa mesma estruturazinha para custos, desse mapa. E na próxima aula, a primeira coisa que a gente faz é a correção dos exercícios. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Apenas uma dica, o exercício 2, vocês vão utilizar mais de um critério de rateio para uma linha, tá? Então, uma linha você usa um critério, na outra linha vocês vão ver que tem outro critério mais razoável, na terceira linha vai ser outro. Vai ser uma prática um pouquinho mais extensa. Mas, feito com calma, vocês não vão ter tanta dificuldade. E se tiverem dúvidas, me chame. Beleza? Se não tiverem dúvidas, Beleza. então tá. Então nos vemos semana que vem, se Deus quiser. E eu já vou colocar a atividade para vocês lá. Vou colocar essa tabelinha também, com a resolução do exercício 2, lá no AVA para vocês, tá? Tá bom, professor. Então tá, gente. Então nos vemos semana que vem. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, bom descanso. Falou, professor. Boa noite. Boa semana.